Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui informações sobre o pastor chiliquento Silas Malafaia, que está nessa empreitada a favor do projeto de lei da anistia, e ele achou por bem constranger deputados do PL. Só que um deles não abaixou a cabeça, não disse amém para o pastor e rebateu Silas Malafaia num discurso que, olha, se o Malafaia tiver um pingo de vergonha na cara, ia ficar com vergonha, mas a gente sabe que não deve ter, então não duvido, inclusive, que o Malafaia faça um vídeo de novo, rebatendo o deputado do PL, repito, que deu ali uma descascada no pastor num discurso muito interessante. E falarei também do seu Arthur Lira, que perdeu qualquer noção do ridículo. Ele certamente está achando que está num programa de humor. Ele disse algo quando eu li, falei, não, tá de sacanagem, só pode. Eu vou trazer detalhes sobre isso, só que antes quero pedir sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, assim que a urgência do pedido de anistia coletou as assinaturas necessárias na Câmara, divulgaram a tal lista e o pastor Silas Malafaia correu para o seu canal do YouTube para constranger deputados que ele olhou lá e não viu o nome deles na lista. Ele disse o seguinte: o PL tem duas traíras, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, amicíssimo do ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não assinou o pedido de urgência do projeto da anistia, e o deputado Robinson Faria, lá do Rio Grande do Norte, que saiu do PL, mas o nome dele ainda consta. Então esbravejou o Silas Malafaia naquele seu estilo chiliquento de ser. Aí o Robson Faria acabou recuando, cedeu ali à pressão que fizeram e assinou o pedido posteriormente. Mas o Antônio Carlos se manteve firme e rebateu o pastor. Matéria do Metrópolis vai dizer então que o parlamentar, que foi ministro dos transportes do governo Dilma e é amigo sim do ministro do STF Moraes, elencou os motivos pelos quais não apoiou a urgência e disse o seguinte: tenho 6 mandatos e não me guio por pressões, circunstâncias ou apelos de ocasião, que são irrestritos e acelerados pelo Legislativo, sem diálogo efetivo com o Judiciário. Isso compromete o equilíbrio entre os poderes. O Parlamento não pode assumir o papel de julgador sobre a pena de suprimir a atuação do Poder Judiciário, disse então Rodrigues num discurso lá na Câmara dos Deputados. E disse mais, criticou o texto do projeto e falou que o atual projeto de lei não distingue com clareza entre autores, intelectuais, executores e meros participantes, tratando de forma igual condutas gravemente distintas. Antes de continuar no que ele disse aqui, pessoal, isso aqui é grave. Eu tenho falado aqui, esse projeto, vamos anistiar todo mundo. Mas peraí, todo mundo? Então eles não estão reclamando e enchendo o saco que tem que ter uma punição individualizada, que é o que está tendo. Então alguns pegam 17 anos, outros 14, outros 15. Aí agora eles querem anistiar todo mundo. Porque o intuito disso aqui não é... Eles não estão preocupados com... a narrativa deles, tinha a velhinha com o terço na mão, uma velhinha com o terço na mão quebrando as coisas lá. Então, eles não preocupados com a velhinha, eles usam só como narrativa. Então pega um caso ou outro aí para tentar obter apoio diante da opinião pública e tal. Eles estão preocupados com quem? Anistiar o Bolsonaro. Então, na verdade, quando eles vêm com essa coisa toda aqui, é nesse sentido de constranger todo mundo, usando algumas pessoas aqui para tentar sensibilizar a opinião pública, porém, a preocupação deles é com o Bolsonaro, repito. Então esse aqui é o ponto. E aí ele continua dizendo que o projeto apresenta problemas técnicos que podem tornar a lei inócua, incluindo crimes eleitorais dentro do escopo, aumentando a insegurança jurídica. Minha posição é, antes de tudo, buscar uma saída institucional equilibrada, que não negue o sofrimento dos envolvidos, mas também não desrespeite o devido processo legal. O deputado finalizou o discurso mandando um recado para seus colegas de partido. Em uma indireta à ala bolsonarista da legenda, Rodrigues disse que está no PL há mais de 25 anos e que não vai ouvir regras de quem chegou agora. Então, esse aqui é um ponto importante. Porque o Bolsonaro, na medida em que ele chega no partido,
ele se acha o dono do partido. E aí começa a querer ditar regras e tal, aqui e ali, isso pode, isso não pode, quem não fizer igual a gente quer é um traíra, como disse aqui o Silas Malafaia, que em alguns momentos se comporta como porta-voz do próprio Bolsonaro, que é covarde, não tem coragem de falar tudo aquilo que ele gostaria, porque tá piando fininho com medo da cadeia, então o Malafaia se torna aí uma espécie de porta-voz do Bolsonaro. Então vamos continuar aqui. Diz ele, todas as posições, o deputado ainda, vai chegar no Malafaia, calma lá. Todas as posições que eu ocupei na minha vida foram pelo meu partido. Não são aqueles que chegaram agora que vão ditar regras para mim. Não vão ditar, não. Eu sou do PL, eu sou o PL de origem. O PL que construí e ajudei a fundar. Eu não rasgo meu passado, disse o parlamentar. Por fim, cutucou muito forte ali o Silas Malafaia e disse, lamento que no momento em que o país clama por seriedade e equilíbrio, ele, o Silas Malafaia, opta por adotar um discurso que contribui com o acirramento dos ânimos. Caso deseje participar ativamente do debate político e confrontar parlamentares, sugiro que fale dentro das regras democráticas, colocando seu nome à disposição da população por meio de processo eleitoral, pleiteando assim uma cadeira. Não elegeu nem o teu vereador na capital, disparou o deputado, provocando o Malafaia que, segundo ele, não elegeu vereador na capital, e eu fui procurar saber quem é. Achei a matéria que diz, Vaguinho Cantor, candidato de Malafaia pelo PL no Rio de Janeiro, teve apenas 9.523 votos e ficou como suplente. E diz a matéria que esse resultado, né, não era esperado pelo Malafaia e também por aliados. Então, é uma situação aqui, né, do Malafaia sendo provocado por um integrante do PL, não é nem para dizer que é aliado do Bolsonaro, porque a gente não sabe qual é a relação, e ele, como disse, já está no PL já há muito tempo, muito antes do Bolsonaro chegar e sentar na janela, digamos assim, né, e querer ditar as regras, e muitas vezes acaba ditando mesmo. E o Valdemar da Costa Neto, que tem uma boa relação com esse deputado aqui, inclusive, tem que ficar ali, né, entre tentar agradar a ala bolsonarista, que trouxe muitos votos para o partido, e isso é importante para o Malafaia, que está interessado no poder, mas também agradar a ala não bolsonarista, porque um deputado federal também é importante, se esse aqui sai e vai para outro partido, ele não depende do apoio do Bolsonaro para se eleger. Ele já estava lá, é o 6º mandato dele pelo PL. Então o Valdemar tenta ficar ali equilibrando e agradando todo mundo, uma tarefa que não deve ser nada fácil para ele. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos trazer aqui uma próxima matéria que a gente acaba se divertindo um pouco. O patético e ridículo Arthur Lira disse que gostaria de ser vice-presidente em qualquer chapa em 2026. Vamos ler aqui a matéria do Poder 360. Mas é que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi perguntado se seria vice-presidente da República em uma eventual candidatura com o ex-presidente Bolsonaro em 2026. Respondeu que o cargo seria honroso em qualquer chapa. Também disse que seria uma honra ser senador por Alagoas. Vamos isolar, que não seja nem uma coisa nem outra, né? Disse ele, são 2 cargos que honrariam qualquer brasileiro. Ser vice-presidente da República em qualquer chapa. E ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos Estados. São 2 cargos muito honrosos, disse Lira em entrevista ao comunicador alagoano Hildo Rafael no domingo. O deputado declarou que o momento ainda é de trabalho, conversa e definições. O importante é que todas as forças políticas que detêm prestígio em Brasília se unam para que o Estado se desenvolva sem muitas fofocas, sem muitas especulações. Aqui ele dá uma indireta no Renan Calheiros, que é senador por Alagoas e é rival político do Arthur Lira. E não tenho simpatia por nenhuma das figuras, mas nesse caso aqui eu sou do time Renan Calheiros, não por simpatia ao Renan Calheiros, mas por antipatia ao Arthur Lira, que qualquer pesquisa que sair vai mostrar que o Arthur Lira é um dos políticos, se não o político mais rejeitado do país. Como Eduardo Moreira disse bem, eu trouxe um vídeo aqui no canal, o Arthur Lira consegue ser rejeitado por quem é de esquerda, de direita. Eu espero que o povo alagoano aposente, né, pelo menos assim em termos de cargos, né, na Câmara dos Deputados e no Senado. Não duvido que ele, perdendo a reeleição, vai conseguir uma boquinha em algum lugar aí, mas que a população não reeleja Arthur Lira deputado federal e muito menos senador. Agora, vice-presidente, cá entre nós, isso aqui é ridículo. Em qualquer chapa, quer dizer, eu aceito ser vice do Bolsonaro, do Lula, qualquer um, quero ser vice-presidente do país. Mas não vai ser, cidadão, não tem cabimento. Aliás, ele é um cidadão sem prestígio. E aí eu tenho que lembrar aqui, e eu sei que muitos não vão gostar,
que o Lula, em 2010, pegou um cidadão chamado Michel Temer, muito poderoso dentro do partido, como Arthur Lira é dentro do PP. O Michel Temer mal se reelegeria deputado federal. Ele foi eleito deputado federal em 2006, ficando ali na última cadeira ou penúltima, não me falha a memória. Então era assim, um deputado federal que custava ter votos para ser deputado. Aí o Lula coloca o Michel Temer de vice da Dilma. A gente já viu que deu isso depois. E não foi por falta de alerta. Na época o Ciro avisou que o Michel Temer era um chefe de uma turma de poucos escrúpulos, para não falar outras palavras mais pesadas. Aí a Dilma falou assim que o Ciro estava magoado. Que o Ciro, aí a gente falou assim, o Ciro aqui queria a vaga de vice, aí fica falando mal do Michel Temer. Aí a Dilma disse que dormiria tranquila com o Michel Temer de vice. É só dá um Google, vai ver essa fala dela. Aí o Ciro que estava errado na época, os petistas diziam. 5 anos depois a gente viu. Aí, Temer golpista, Temer fascista, Temer isso. Falta de aviso não foi, então... Tava aqui falando, nem estava escrito no roteiro, mas quando eu vejo o Arthur Lira delirando sobre ser vice de alguém e eu acho que não, ninguém chamaria o Lira para ser vice, aí eu tenho que lembrar do Michel Temer colocado de vice da Dilma pelo Lula, o que na minha opinião foi um gravíssimo erro cometido pelo então presidente, popularidade altíssima, elegeria a Dilma independente de quem fosse o vice, aí meteu o Michel Temer. Então, não dá para passar pano para esse erro do Lula lá atrás, né? Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!